Você já reparou que ele está sendo escoltado por 2 policiais? É porque ele está numa encrenca grande. Ele se chama Marcos, 30 anos de idade, muito jovem, e podia ter uma carreira muito duradoura, porque sempre teve tudo que quis. Segundo me informaram, tinha uma família que gostava muito dele, só que infelizmente esse rapaz de pouco mais de 30 anos escolheu o caminho errado. A informação é que de carro, esse universitário andava pelas ruas do interior, município de Piracicaba, bem aqui no interior de São Paulo. Segura a imagem, por gentileza, um instantinho. Aí, obrigado. Ele rodava de carro para escolher a sua vítima. Na sequência, assim que ele descobria quem ele atacaria, a abordagem acontecia. Ele usava uma arma, o maníaco descia, segundo a polícia, obrigava a mulher a entrar, ia para um matagal onde praticava todos os abusos. O primeiro ataque aconteceu há 2 anos, o último mês passado. Me dá as imagens agora, sim, por gentileza, do momento exato em que o universitário é preso. O nosso repórter Aurélio está cara a cara com o suposto abusador. Abre o áudio. Alguma coisa realmente? Não tem nada para falar, não? Aí está, você vai vendo com absoluta exclusividade a prisão de um homem que, segundo a polícia, é perigosíssimo e que não poderia ficar mais um dia sequer solto nas ruas. Ele se chama, repito, ele se chama Marcos, e até agora ele diz que é inocente. Vem para mim, por favor. Não quer dizer que a palavra dele, afirmando ser inocente, é suficiente para a polícia. Porque todas as vítimas que apareceram até agora na delegacia disseram categoricamente: se trata do estuprador. Veja só. Um homem frio e cruel, apontado pela polícia como sendo responsável pelo estupro de pelo menos 5 mulheres. Marcos Conceição, de 30 anos, o maníaco de Atibaia, no interior de São Paulo. Diante das câmeras, prefere o silêncio. Marcos, você fez alguma coisa realmente? Não tem nada para falar, não? Um homem acima de qualquer suspeita. O estudante de engenharia que trabalha como ferramenteiro e tem uma namorada. Não se preocupou em esconder o rosto enquanto atacava as vítimas. E foi exatamente isso que fez com que as mulheres conseguissem confirmar, durante o reconhecimento, que ele é o criminoso. É ele, 100% certeza. Por medo e vergonha, esta mulher não quer mostrar o rosto. Ela foi atacada em março deste ano. E o pior, estava com a filha, de apenas 5 anos, no colo. Foi abordada por Marcos na hora que saía de casa para comprar leite para a pequena. Teve uma arma apontada para a filha e as duas foram obrigadas a entrar no carro. Era o início de momentos de terror. Eu saí de casa, aí tinha uma rua atrás daquele me abordou, tava com a lâmpada queimada. Aí eu atravessei para ir pro mais claro, e quando ele me abordou, colocou a arma assim na direção da minha filha, mas pediu para eu entrar no veículo. E foi exatamente esta vítima que fez com que a polícia identificasse o suspeito. Enquanto, mesmo sofrendo, ela pedia que o maníaco poupasse a filha dela, ela teve calma, tranquilidade, observou bem o local e reparou no carro do autor. Conseguiu, mesmo enquanto pedia pela vida dela e da filha, anotar a placa do carro do Marcos. Eu olhei a placa do carro e ele percebeu que eu estava vendo. Aí ele pediu para me sentar no banco improvisado que tinha uma tábua assim branca. Aí foi quando eu peguei mais ainda as letras. Depois de algum tempo, ele levou a mulher e a filha de volta para o ponto onde a sequestrou. Ele até me pôs no banco da frente. A mulher ligou para a polícia. Os PMs foram atrás e conseguiram encontrar Marcos. Mas ele já estava com a família e acabou sendo liberado por falta de provas. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Foi isso que fez com que os investigadores ligassem os pontos. Outros casos também foram registrados na cidade. Um em 2015, outro em 2016 e mais 2 nos primeiros meses deste ano. Todos com o mesmo perfil. Segundo as investigações, o Marcos agia sempre da mesma forma e alguns detalhes fizeram
com que ele conseguisse ser identificado de uma forma um pouco mais fácil. O primeiro deles é que, segundo as vítimas, o Marcos sempre usava o carro dele para abordar as vítimas e levá-las para o ponto onde elas iriam ser abusadas. E um outro detalhe, que ele também, para conseguir isso, ele sempre usava uma arma. A polícia não conseguiu apontar se tratava de uma arma de verdade ou de alguma arma de brinquedo, mas o fato é que o objetivo sempre era alcançado: fazer com que as mulheres entrassem no veículo. Foi então que veio a conclusão: os ataques em série eram cometidos pelo mesmo autor, o Marcos, o maníaco. A polícia chamou as vítimas para novos depoimentos e outros detalhes do criminoso apareceram. O Marcos, ele sempre trazia as vítimas para este local. Um local ermo, com muito mato e muito pouca movimentação. Principalmente durante a noite, que era quando ele agia, ninguém passa por aqui, nenhum veículo. Tudo isso, segundo a polícia, mostra que ele agia de forma premeditada, conhecia bem o local e impedia que as vítimas pedissem por ajuda. Marcos, segundo a polícia, escolhia sempre mulheres que estavam sozinhas, em locais com pouco movimento e vulneráveis. Assim, elas não poderiam oferecer resistência. Das 5 vítimas, 2 eram menores de idade, a primeira de 14 anos e a outra de 17. Hoje, já maior de idade. Esta mulher, que também não quer se identificar, é mãe da vítima mais nova. Ela conta detalhes de quando a filha relatou os abusos. A adolescente foi surpreendida na rua quando ia encontrar amigas. E ela falou que ela estava em frente ao supermercado. Quando ele pôs o carro em frente, ela parou, desceu com a arma na mão, pôs na cabeça dela e pôs ela dentro do carro. Todas as vítimas identificadas até o momento, segundo a polícia, moravam em bairros próximos à casa do maníaco. Depois que a placa do carro e a identidade do criminoso foram confirmadas, a justiça expediu mandado de prisão temporária contra Marcos por 30 dias. Ele foi preso em casa e negou envolvimento nos ataques. Nós o prendemos hoje cedo, nós fomos à sua casa logo pela manhã e não reagiu em momento algum, não tentou tomar nenhuma atitude, mas ao ser trazido para a delegacia, ele inicialmente nega qualquer vinculação, nega qualquer fato. Todas elas reconheceram fotograficamente ele inequivocamente como sendo o autor. Tanto que uma delas, ao ver a fotografia, acabou entrando em prantos aqui na delegacia, o que nos traz uma mais certeza e uma segurança do que está ocorrendo. Aqui na delegacia, os parentes do Marcos não quiseram gravar a entrevista, mas eles disseram que o homem tinha sim o hábito de sair de casa sozinho à noite de carro para beber. Ficava horas sem dar notícias. E foi em uma dessas oportunidades que ele acabou conhecendo uma jovem. Ele saiu de carro e viu a mulher que saía de uma festa na rua. Ele então parou o veículo e começou a conversar com a jovem. Eles se interessaram e trocaram os números de telefone. A partir daí, eles passaram a namorar. O pai de Marcos contou que tanto ele quanto a esposa tentavam proibir o filho de sair de casa e que se preocupavam com o que ele poderia estar fazendo. Todas as 5 vítimas reconheceram o universitário Marcos como sendo o maníaco que as atacou. Nas redes sociais, Marcos agia como se fosse uma pessoa comum, frequentava festas. Esses cordões usados por ele foram apreendidos pela polícia. A arma usada para render as vítimas não foi localizada. As mulheres marcadas pelos ataques de Marcos e a polícia esperam que, com a divulgação da imagem do estudante de engenharia, novas vítimas apareçam. Mas, mesmo com a prisão, o trauma causado por Marcos dificilmente será esquecido. Para mim é muito doído se pôr um filho no mundo e saber que é um vagabundo e abusa a força da sua filha. É muito doído.